Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Obrigado, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos para mais um estudo da verdade, aula 695, pelo YouTube 324. Então, primeira parte é perguntas e respostas, normalmente sempre a pessoa não precisa colocar o nome, mas idade, sexo, estado civil são fundamentais esses 3 itens, ok? Algumas aqui não consta porque fiz uma atividade em uma das regionais e na pressa a pessoa escreveu e não colocou esses 3 itens. Então, a primeira pergunta, idade, sexo, estado civil, não foi mencionado. Meu marido, de 62 anos, voltou a beber após o falecimento da mãe em 2021. Ele tem direito ao reajuste da aposentadoria, mas o INSS está demorando a pagar. O que fazer? Bom, primeira pergunta, você está implicando porque ele voltou a beber? E nisso fica uma desarmonia? Isso é uma das causas, tá? Uma das causas que as coisas não começam a andar bem, não prosperam, porque existe conflito em casa. Então, outro detalhe, já fizeram oração de 21 dias ou 49 dias para a mãe dele? Então, é bom fazer. É bom fazer especialmente para ela, outro horário para os seus antepassados, mas fazer um específico para ela é muito importante também. Quando a oração dos antepassados não é feita diariamente com amor e gratidão, é comum não receber a ajuda dos antepassados. Se eles estiverem sofrendo, como poderão ajudá-los? Então, lembra do filme O Nosso Lar, que é uma história verídica que aconteceu com um médico do Rio de Janeiro. Ele, no filme, o André Luiz, ele estava andando com dificuldade em lugares escuros, chamado umbral pelos espíritas, o purgatório pelos cristãos, onde não tinha nem força para andar. Totalmente escuro, porque o mundo umbral ou purgatório não tem luz. Então, é um mundo, não é que Deus criou esse lugar é uma criação da mente do ser humano, que criou um lugar porque ele não manifestava, não conhecia a verdade. A partir do momento que a pessoa começa a ler livros da verdade, ela passa a ver a luz. Então, se uma pessoa que faleceu está sofrendo lá no umbral, no purgatório, e alguém lê a sutra, imediatamente, no mesmo instante, ele passa a ver luz. Não é que a luz veio de cima ou de baixo, não. Ele irradia a luz, ele passa a ver a luz, e com essa luz ele vai para um ambiente muito maravilhoso, agradável. Então é importante ler a sutra dos antepassados. Há muitas pessoas que têm preguiça de ler, apesar de conhecer Seityonuye, e estão sempre reclamando que as coisas não estão andando bem. Então não pode ter preguiça para ler a sutra sagrada, ok? Veja que nós somos felizardos porque quantas pessoas no mundo gostariam de conhecer a verdade conforme nós conhecemos? Muitas pessoas gostariam. Então, outro detalhe. Então, vou explicar sobre a gratidão dos antepassados. Visite os jazigos, são 2 partes quando se fala antepassado. A parte física, que é cuidar do jazigo, visitá-los todos os anos, umas 2, 3 vezes por ano, lavar a superfície, providenciar sempre uma limpeza e levar flores também. Acenda uma vela, lave a superfície e depois coloque flores naturais, ok? Isso em casa, não leia a sutra no cemitério, leia em casa a sutra para os antepassados. Então,
não leia no cemitério, leia diariamente em casa, tá? Então, a sua sogra ou alguém da família, ou a família do seu esposo, bebia, tinha o hábito de beber? Se sim, quando fizer a suta para os antepassados, só no primeiro dia coloque uma dose de aguardente, de cachaça e um copo de água. No segundo dia já não coloca mais a aguardente. A água sim, a água todos os dias renove e coloque, deixe a água lá renovando todos os dias. E renove também. Agora, a cachaça só um dia, porque a pessoa que era muito obcecada na bebida, e no momento que vocês evocam, ele comparece lá, mas ele vê a pessoa lendo um livrinho, lendo o livrinho A Suta Sagrada, ele não fica presente, ele vai embora, fala, não tem o que eu quero. Então, pelo menos uma vez por dia, só uma vez, coloque uma dose de cachaça e um copo de água. Ele vendo que tem aquilo, já foi feita uma oferenda para ele, que é aguardente só um dia só, ele vai satisfazer, vai ficar satisfeito com isso e vai prestar atenção diariamente na leitura da Suta Sagrada. Então, esse é um detalhe. Agora, outro ponto. Leia 10 vezes o capítulo 1 do livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Por que 10 vezes esse capítulo? Porque esse capítulo é a transcrição do CD O Poder da Oração. E o CD Poder da Oração foi a palestra gravada que mais tempo ficou, todos os anos ficou mais de 20 anos renovando. Era fita cassete, mudou para o CD, e foi também se multiplicando, e depois, agora o CD caiu em desuso, mas aí o pretor José Adalto, que é atual diretor-presidente da Seitione do Brasil, ele, um dia antes de ele assumir a diretor-presidente, antes de iniciar uma reunião, ele falou, professor, sabe qual é a primeira coisa que eu faço todos os dias quando entro no meu carro? É ouvir o CD Poder da Oração. Ele falou, o senhor não podia fazer um complemento desse CD? Ele falou, olha, a ideia é boa, é excelente, porque tem muitas coisas que envolvem o assunto. Mas gravar outro CD, se agora está caindo em desuso, eu pensei, é bobagem, é remar ao contrário. Então, resolvi escrever no livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Então, doravante, lendo 10 vezes esse capítulo, não veja mais o seu marido como viciado no álcool, mas veja como filho de Deus. É filho de Deus. Pense somente que o seu marido é filho de Deus. Apague, delete da mente de que ele gosta de beber, Não, ele é filho de Deus, ele manifesta o filho de Deus, acredite que ele é filho de Deus e assim vai manifestar o filho de Deus que é. Nas orações antepassadas, feitas diariamente, antes de fazer a Suta Sagrada, recomendo que faça a oração Pai Nosso 2, 3 vezes, porque se houver algum antepassado que ainda tem aquela rejeição religiosa, né, ele não vai ficar presente. Pode ser uma pessoa que foi muito fanática ou muito conservadora na religião que frequentou, então ele, vendo uma oração diferente daquele que aprendeu, não vai aceitar. Então, como a maioria eram católicos, né, eram cristãos, então, fazendo a oração Pai Nosso, eles vão aceitar, vão entender e falar, estão falando a mesma linguagem minha, e vão participar das orações normalmente, ok? Então, caso você não tenha oratório, coloque uma toalha branca, acenda uma vela, um copo d'água, não esqueça de apagar a vela assim que terminar a leitura da sutra, e conforme disse, só no primeiro dia coloque uma dose de aguardente. Então, diga para o seu esposo ajudá-la na oração, e principalmente na oração especial para a mãe dele. Pergunta número 2. Como podemos nos proteger emocionalmente das relações que nos fazem mal? Leia atentamente a revelação divina da grande harmonia. Leia atentamente como se você tivesse que explicar para alguma amiga, ou algum amigo, ou algum parente, e leia dessa forma. Não simplesmente mecanicamente. Leia procurando entender. Aí você vai ver. Ali está escrito lá, se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não está reconciliado com alguém. Então, isso está acontecendo com você. Tem alguma pessoa que você implica com essa pessoa,
você não briga verbalmente, mas mentalmente você fica criticando, vendo o defeito dessa pessoa e, consequentemente, ela fica brigando com você. Ela reage de uma outra forma, porque as mentes se comunicam. Já aconteceu, você tirou da minha boca, eu pensei, você falou. Isso acontece com todo mundo. Então, quando você critica mentalmente, o outro capta essa vibração negativa. E quando estiver na sua frente, ela vai reagir como se estivesse ouvindo as suas críticas que foi pensada. Então, na realidade, nós criamos karma de 3 formas: pelo pensar, pelo falar e pela ação. Então, quando nós não falamos, mas pensamos, já é um karma que nós estamos criando. Então, viver a harmonia mesmo, com todas as pessoas, e não adianta não brigar. Se mentalmente você critica A ou B ou C, eles também vão ficar... Nós estamos na frente de um espelho. Você faz cara feia para o espelho devolve a cara feia para você, tá? Então, aprenda a fazer meditação Shinsokan e pratique diariamente, estando conectado com Deus, você estará sempre protegido. Então, não vai ter problema nenhum, mas o importante é que, antes de você sair de casa para trabalhar, agradeça cada pessoa com quem você trabalha. Não uma vez, 2 vezes, não. Pelo menos 20 vezes cada pessoa com quem você trabalha. Aí você vai ver o relacionamento mudando totalmente. Experimente agradecer antes de sair de casa, fazer 20 vezes agradecimento para cada um. Pergunta número 3. Feminino, 35 anos, solteira. Como lidar com pessoas mais narcisistas? Meus pais não reconhecem erros, nem valorizam meus sentimentos. Meu pai me magoou desde criança, ainda hoje ignora meu lado emocional. E minha mãe também tem dificuldade de reconhecer quando me machuca. Sempre evitei conflitos, mas ao falar sobre isso me faz sentir culpada de tudo. Bom, você lamenta que seu pai não reconhece, mas quantas vezes você elogiou o papai? Quantas vezes você, papai, quero falar uma coisa com sinceridade. O senhor é uma pessoa maravilhosa, elogia todas as virtudes dele. Agora, outro detalhe. Por que você nasceu filha deles? Foi sorteio? Será que tem um bingo lá no mundo espiritual e a pessoa faz a roda para pegar uma bolinha? Vão ver onde você vai nascer, que país que você vai nascer, que planeta que você vai nascer, em que estado que você vai nascer, em que família que você vai nascer. E sorteio acontece e você vai, de acordo com o sorteio que caiu, que a pessoa vai nascer? Não, não é assim não. Na verdade, não. Nós temos um acompanhamento espiritual muito grande. Então, cada pessoa tem um anjo que vai orientá-lo, vai falar, olha, você voltou da Terra, você fez isso, parabéns. Você deixou de fazer isso, mas precisa fazer. Então, na próxima encarnação, você vai fazer aquilo que deixou de fazer nessa encarnação, ok? Então, é assim que funciona. E outro detalhe, nós nascemos para evoluir espiritualmente. Esse evoluir espiritualmente, algumas pessoas pensam que é estudar, prosperar, ficar rico, ficar famoso. Não é nesse sentido. Isso é para satisfazer o ego, não é nesse sentido. Mas no sentido de evoluir espiritualmente. Espiritualmente é entender o outro, amar o próximo, fazer bondade, ser benevolente com todas as pessoas. Não pensar somente em si. Nós vamos estudar isso na segunda parte, tá? Das pessoas que só pensam em si, só querem levar vantagem. Isso não é o caminho, não. Então, é importante, por exemplo, o fato da pessoa ter uma gratidão com outras pessoas, independente da raça, independente do estado, rico ou pobre, ser atencioso com todas as pessoas. Vejam como Cristo fazia. Ele não ficava discriminando, é rico, é pobre, é feio, bonito. Ele dava amor e atenção para todas as pessoas. Todas as pessoas. Leia o livro Amor Supera o Castigo. O Amor Supera o Castigo. É um livro muito emocionante, em que o mestre fala um pouquinho sobre o estar dele. Um pouquinho não, praticamente o livro todo é a vida do estar dele. E aí ele menciona Leifert. Leifert era um presidiário que estava no mesmo presídio que o estar dele estava.
Mas quando estar dele, depois que ele foi colocado de castigo, com as mãos amarradas, pendurado, pau de arara, sem colocar a planta do pé no chão, só com o dedo, só encostando o dedo no... Então imagine como o sangue vai descendo, e o sangue chega uma hora que o coração não tem mais força para bombear o sangue para o corpo todo. É aí que a pessoa perde força, e o estar dele, apesar de ser forte, alto, e ele desmaiou. Aí lá os guardas do presídio soltaram as mãos do estar dele e deixou ele no chão. Foi quando ele sonhou com Cristo. Aí viu Cristo, uma luz, um olhar muito bondoso, muita bondade de Jesus Cristo. E Cristo falou, explicou, e aquilo encheu a alma dele. Ele sentiu o amor de Jesus Cristo. Não lembrava do que ele falou, mas ficou muito forte o olhar de Jesus Cristo. O olhar é a expressão da alma. Pelo olhar você vê se uma pessoa tem um amor ou não tem. Pela bondade, isso manifesta no olhar. Então, é um espelho do coração da pessoa. E foi quando ele, daí para frente, tomou a decisão de estudar a Bíblia, estudar a verdade, e passou a ter um mestre na penitenciária, cujo apelido era Leifer. E ele era muito espiritualizado. Leia o livro O Amor Supera o Castigo, você vai ver como é maravilhoso. E pratique a oração do perdão para o papai 40 vezes por dia. Isso daí não é castigo, não é penitência, é treinar. E isso na parte da manhã, para o papai 40 vezes e para a mãe 40 vezes. E na parte da tarde, compre um contador mecânico ou um digital, só dá um toquinho assim, você vai e conte, faça com que chegue a 1.000, 2.000, 3.000 vezes por dia, papai, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai, e sinta uma hora que você vai, no começo você vai falar obrigado, papai, né? Mas chega uma hora que o coração começa a encher de graças, muito obrigado, porque é o sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão é sentimento de graça. A palavra gratidão vem do latim gratitud. E a palavra gratitude do latim tem uma raiz que é gratia, ou seja, graças, muitas graças. Aliás, o espanhol, quando você faz algum favor para alguém, ele fala muitas graças, muitas graças. E realmente muitas graças. Então você vai vendo, você se colocar, por que você nasceu como filha deles, é porque você já esteve com eles outras encarnações, mas da mesma forma que você causou algum sofrimento para papai, para uma outra pessoa que não era o seu pai, provavelmente era um amigo, um colega, um vizinho, mas ele também agora veio como seu pai para você sentir aquilo que você fez para ele. Não é castigo não, é ação da causa e efeito. É assim que Deus faz com que as pessoas possam se corrigir. Quer receber amor? Dê amor a alguém. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Esta é a lei do karma que nos rege quando a pessoa vai reencarnar novamente na Terra, ele passa a ser orientado por essas ações kármicas que nós fizemos no passado. Então, aquelas pessoas que nascem num lar bom, alegre, harmonioso, é porque fez muita caridade e ajudou muitas pessoas. Mas as pessoas que sofrem com alguma pessoa é porque também fez alguém a pessoa sofrer. Então, faça isso todos os dias sem falta, é uma lição de casa, e sorria sempre que você encontrar papai. Ao chegar em casa, sorria papai, oi mamãe, oi papai, sorria, e você praticando, você vai ver como eles vão te tratar bem. Então, eles têm muita coisa para fazer para você. Eles fizeram até agora, mas não reclamam, mas ficam calados. Mas você que mentalmente está reclamando. E vá assistir um seminário numa das academias da Setionê, seminário de gratidão aos pais. Pergunta número 4. Masculino, 62 anos, solteiro. Em 2005, ao começar a receber as pensões da minha mãe para custear meus estudos, enfrentei críticas e atitudes negativas de algumas pessoas, o que me fez perceber como certos ambientes podem ser prejudiciais. Faço culto aos antepassados e me lembro dos irmãos
familiares falecidos, oferecendo leitura de sutra sagrada com água e aguardente. Bom, água, tudo bem, aguardente só coloca uma vez só, não precisa colocar sempre não, tá bom? Porque só uma vez só para ele sentir que foi lembrado e isso já é suficiente. A água sim, todos os dias coloque água, mas aguardente não. Bom, em 2005, se você tem 62 anos agora, você tinha 42 anos. Então, que tipo de crítica eles fizeram para você? Por acaso você não estava trabalhando, alguma coisa nesse sentido? Então, veja bem, se você se formou, você tem ajudado a sua mãe financeiramente, mesmo que os pais digam, não, não precisa, não precisa, é bom sempre fazer alguma coisa para eles. Eu lembro que quando eu estava para ingressar na faculdade, eu trabalhava com meu pai no comércio e um dia ele me disse, eu sei que você quer fazer engenharia. E naquele tempo, engenharia não tinha à noite, só tinha de dia. Então eu precisaria trabalhar para poder receber um dinheiro e pagar a faculdade. Aí meu pai disse, olha, se você quiser fazer engenharia, faça, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhando aqui no comércio, vou dar um jeito para pagar. Aí eu pensei, meu Deus do céu, não está certo. Até então, até a fase da adolescente, eles me deram tudo. Desde que eu nasci, sempre deram tudo, sempre fizeram de tudo por mim. Mesmo quando tiver a fase que foi difícil, eu lembro até um momento em que nós estamos passando uma dificuldade, porque meu pai tinha um comércio, vendeu, mas a pessoa que comprou não estava pagando. Aí minha mãe estava costurando, meu pai estava fazendo um novo empreendimento, mas não estava dando certo. Aí não tinha muito dinheiro suficiente. Aí um dia meu irmão falou, mãe, compra batata doce. Aí minha mãe falou, tá. Então o que estava ajudando a comida da família, a pagar aluguel, era o que minha mãe fazia costurando, ou de vez em quando, como meu pai conseguia vender um terreno, alguma coisa assim. Mas com aquela dificuldade, minha mãe falou, tá bom. Aí, no dia seguinte, ela fez a batata doce, eu lembro, colocou na mesa, estava quentinho, 3 batatas doces. Aí nós somos em 3 irmãos, aí meu irmão falou, mamãe já comeu? Minha mãe falou, sim, sim. Pelo sim, sim, ela não tinha comida. Então ela não comeu para dar para os filhos. Isso eu marquei direitinho pelo semblante dela. Meu irmão não percebeu, mas eu percebi que eles não tinham comida. Mas sim, é o coração dos pais. Eles não comem para dar para os filhos. Então, diante disso, eu não tinha coragem de ficar estudando de dia sem trabalhar e deixando meu pai, que já estava atingindo uma fase já da senilidade, trabalhando. Falou, não está certo. Então, eu fui trabalhar e mudei meu ideal era fazer engenharia, fiz então administração de empresa, porque continuei trabalhando e à noite frequentando a faculdade. Então, fiz a administração de empresa, depois de alguns anos fiz pós-graduação e outras coisas mais, muitos outros cursos. Então, ao ingressar numa empresa grande porte, o primeiro salário, eu fui numa loja de eletrodoméstico muito famosa na época, que hoje não existe mais, e comprei 2 eletrodomésticos sem falar nada para minha mãe. Aí quando parou o caminhão para descarregar a mercadoria, minha mãe estava na porta, perto do portão, falou, moço, eu não pedi, não comprei nada não. E os rapazes continuaram descarregando. Aí descarregaram, aí falou para minha mãe, aqui mora um Heitor Miyazaki? Minha mãe falou, sim, é meu filho. Então ele que comprou. Aí quando minha mãe esperou, sempre que eu voltava da faculdade, eu voltava muito tarde, 1h da manhã. Ela ficou acordada até essa hora para poder me abraçar. Falou, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ficou felicíssima, porque eu comprei 2 eletrodomésticos no primeiro salário que eu ganhei na empresa. Então, quando saiu a televisão a cores, também comprei para meus pais. Aí quando meu pai está precisando do freezer, comprei também. Então, é importante, quanto mais alegria procurar dar para os meus pais, mais eu ficava contente, Então, esta alegria quanto mais alegria, mais eu sentia feliz. Então, faça isso, ok?
Pergunta número 5. Feminino, 53 anos, casada. Meu filho nasceu com alguns problemas de saúde, desvio nos pés, coartação da aorta e mais tarde um tumor epidêmico que afetou sua visão. Passou por várias cirurgias e tratamento sempre com fé, oração e acompanhamento médico. Participamos da CETUNE e também somos católicos, realizando prática de gratidão, perdão e orações pelos antepassados. Tenho fé na cura completa do meu filho e visualizo saudável, feliz e próspero. Ele é forte, frequenta os desafios com coragem, continua trabalhando e estudando. Entreguei tudo a Deus. Me fortaleço nas orações e no pensamento positivo, com profunda gratidão, todos que me apoiam. Você que fez a pergunta, eu não sei se você leu, eu tenho 4 livros publicados, né? Num dos livros, se não me engano, deve ter sido o primeiro, Conquiste a Felicidade com Amor, onde eu relato um caso que aconteceu em 1976, 77, 78, São Caetano do Sul. Uma menina de 3 anos, tinha os pés, a perna torta para dentro. Aí a irmã dela, que era preletora, falou, o senhor só pode conversar com a minha irmã? Ela tem uma filha dela que tem as pernas tortas, assim. Ela usa aparelho ortopédico, mas o aparelho ortopédico não está corrigindo a deformidade, as deformações das pernas. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela, para a mãe dessa menina, o seguinte, olha, você sabe o que representa as pernas? Representa antepassado e os pais. E sabe que a perna direita da sua filha está assim. Sabe o que representa a perna direita? É você, mãe. E a esquerda é o seu marido. Se estão assim, vocês não estão em harmonia. Então, a menina, usando aparelho ortopédico, de vez em quando ela tropeçava, quando batia uma ponta do pé na ponta do outro pé, e tropeçava. Falei, então, deixe de ver o defeito do marido. Falou, chega em casa, fala com o seu marido. Não vou ver defeito em você, você também não vê defeito em mim. Foi isso que ela fez. Chegou em casa e falou, marido, vamos fazer um trato. Doravante, a partir de hoje, eu não vou mais ver defeito em você, você também não vai ver mais defeito em mim. Concorda? Falou, concordo. Aí, o que aconteceu? Cada dia as pernas foram endireitando 1 centímetro, aí elas ficaram perfeitamente no lugar certo. Porque a mente dos pais passaram a viver em harmonia. E a harmonia é composta por 2 retas paralelas que não se chocam. Então, onde tem harmonia, tem ordem. E onde tem ordem, tem progresso. Então a menina começou a andar naturalmente porque estava com as pernas normais. Então, esse é o primeiro detalhe. Façam 2 sutras para os antepassados. Tá? De manhã, leia a sutra sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E à noite, leia palavras do anjo. Quando você e seu esposo estavam noivos, alguém foi contra o casamento? Ou ou você ficou ressentida com alguém da família dele, ou mesmo com relação da sua família, seus pais, seus irmãos, e verifique na sua família e na família do seu esposo se alguém teve problema cardíaco. Descobrindo, pesquise bem, porque muita pessoa pergunta para os pais, não teve não. Mas nem sempre os pais lembram de tudo que aconteceu. Nosso subconsciente e nosso inconsciente, como disse Freud, corresponde ao porão de uma casa. Se uma pessoa mora numa casa que tem porão e fica 10 anos sem descer para o porão, depois de 10 anos descendo para o porão, quando retornar, é impossível ela não falar, olha o que eu encontrei aqui, já nem lembrava mais disso. Então, muitas vezes a pessoa esquece mesmo. Então, procure verificar se a mãe não sabe, pergunta para a tia ou para a avó, o pai não sabe, pergunta para o tio, para a tia, outra tia, alguém da família do pai, se teve alguém que teve problema cardíaco. Descobrindo quem foi, faça a leitura da sutra 21 dias para essa pessoa que teve problema cardíaco, especialmente para essa pessoa que teve problema cardíaco. Leia o Iluminando Seu Caminho, ali tem um relato da cura de vista também, tá? Uma senhora que se curou do glaucoma, leia esse relato e leia antes da sutra, todos os dias, quando for fazer a sutra para os antepassados, leia 5 páginas, no mínimo 5 páginas
do livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Antes da Sutra, leia 5 páginas, todos os dias. E pesquise também se alguém da família morreu com problema de doença na pele, tá? Alguma lepra, alguma coisa, infecção na pele, alguma coisa assim. Caso alguém tenha tido esse tipo de problema na pele, então faça a Sutra 21 dias para essa pessoa. Mas esse problema na pele também acontece, eu lembro que aconteceu com um rapaz que orientei, ele tinha 25 anos de idade, isso já foi mais de 30 anos que aconteceu. Ele tinha manchas na pele e a dermatologista não conseguia tirar aquela mancha da pele. Eu falei, problema na pele também pode ser túmulo que esteja sujo. Aí ele foi com a esposa, levaram o balde, vassoura, escovão, detergente, esfregaram bem o túmulo e a mancha da pele sumiram, ok? Pergunta número 6. Feminina, 61 anos, divorciada. Já tive 2 empresas, não deram certo, assim como alguns irmãos do meu pai, cujo negócio também fracassou após a morte do sócio. Meus avós italianos parecem ter passado a mesma situação. Sinto que é um karma familiar e quero saber como interrompê-lo. Bom, karma se apaga com a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, leia para os antepassados, antes da Sutra, 5 páginas, 6, no mínimo 5 páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado. E outro detalhe, outra pergunta. Você já leu o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados? Se não leu, leia algumas vezes, não uma vez não basta. Eu lembro que quando eu li esse livro 10 vezes, aí fui fazer um resumo. Quando eu fiz o resumo, descobri coisas que eu não tinha lido, não tinha entendido nas outras 10 leituras que eu tinha feito. Então, é assim que nós devemos estudar. Faça 2 sutras por dia, chuva de neve de manhã, palavra do anjo à noite. E também um detalhe, você está divorciada. O divórcio sempre guarda algumas coisas tristes da separação. Porque a pessoa, quando tinha seus 15 anos, 16 anos, sonhava o casamento, aquele sonho de casar na igreja, véu e grinalda. Então, quando esse sonho é frustrado com a separação, fica aquele choque, né, no inconsciente da pessoa. Então, pratique a oração do perdão para o seu ex-marido, 30 vezes por dia, 40 vezes por dia. E agradeça 1 hora por dia, muito obrigado, muito obrigado. Tem muita coisa que você esqueceu de ter gratidão por ele. Só ficava reclamando, mas para de reclamar e agradeça também. Então, antes da Sutra, é bom fazer a oração Pai Nosso, 2 ou 3 vezes, e leia 5 páginas do livro Humanidade Isenta do Pecado, e também leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Carregue esse livro, tá? Muito obrigado. Renascer é despertar a vida em sua plenitude. Renascer é mais do que recomeçar, é despertar para o potencial latente que existe dentro de você e gerar um novo olhar, uma nova perspectiva para a sua própria vida. Seminário do Renascimento, nas academias de treinamento espiritual da Seiichi Onoye, nos dias 6 e 7 de dezembro. Venha renascer conosco! Muito obrigado. Para quem deseja fazer pergunta, não é para escrever no chat, é para escrever no e-mail. O e-mail é o seguinte: estudo a verdade da vida, tudo junto, estudo a verdade da vida, sem hífen, sem espaço, sem nada, sem traço, estudo a verdade da vida, @sni.org.br. E esperar pacientemente, porque tem muitas perguntas na fila. E caso deseje uma orientação pessoal, pode dirigir-se na sede central, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266. E caso queira uma orientação pessoal comigo, então precisa agendar por telefone. Operadora 11 5014 22 58.
ok? Então vamos para os tradicionais abraços. Abraço para Ilhéus, Bahia. Elinei Silva Melo. São José dos Campos. Alda Monteiro Barbosa. Rondônia, Porto Velho. Fabiana Melo. Araraquara, Valderez Minguim. Não sei se estou pronunciando correto, viu, Valderez? SP Moca, palmeirense, Gerson Vendolim. Eunápolis, Bahia, celebra Semeioli, certo? Celebra Semeioli. Peu Augusto, é o que eu entendi, Peu Augusto, não mencionou a cidade. Maribel Salvatore, também esqueceu de mencionar a cidade. Rosane Gode, esqueceu de mencionar a cidade. Portugal, Valdemir Ora. Ivana Silva, esqueceu de mencionar a cidade. Tânia Garitano, esqueceu de mencionar a cidade. Daniel Silva, esqueceu de mencionar a cidade. Não esqueça daquela mentalização que tem que fazer. Eu não vou esquecer de mencionar a minha cidade, não vou esquecer de mencionar a minha cidade. E Coxim, Mato Grosso do Sul, Raimundo Lopes, RG Caissara, Dudinha, 530, que estava lá, 530. Então vamos para a verdade número 1, página 164, primeiro capítulo. Faça com alegria, faça algo com alegria em retribuição aos benefícios recebidos. Em 1935, meus pais e meus tios chegaram no Porto de Santos. Meu pai veio mais para ajudar minha tia, a irmã dele, porque meu pai sabia falar bem o inglês. E meu tio era um pouco muito paradão, muito quieto, então meu pai falou, eu vou ajudar, depois de 3 meses eu volto para o Japão. Mas, com isso, eu gostou tanto do Brasil que permaneceu no Brasil. Mas quando chegar no Porto de Santos, viram bananas, muitas bananas, e ficaram olhando banana, porque o Japão é caro, banana, porque não produz banana lá. Não produz porque o clima não ajuda. Começa a nascer a banana, mas quando começa a crescer, amadurecer, para. Então ele para assim, tamanho de um giz. E acaba secando a banana. E, então, quando viram bananas, ficaram assim, meu pai queria comprar alguma coisa, mas ele sabia inglês, mas em português ainda estava aprendendo, estudando no navio. Aí quando ele viu um senhor alemão, meu pai falou, era alemão, loiro, e viu o gesto do meu pai, ele falou, pera, né? Aí, daqui a pouco ele voltou com um cacho de banana, entregou, falou, toma para vocês. Aí meu pai queria pagar, falou, não, fica para vocês. Isso emocionou muito meu pai, porque o coração desse senhor foi muito bom, vendo aquele imigrante chegando, pobre, e vendo banana, ele foi lá comprar um cacho. Aí falou, não precisa pagar. Aí meu pai procurou retribuir, procurou esse senhor, não achou, não encontrou, mas ficou naquele coração de gratidão, tanto assim que ele contou depois de 40 anos que aconteceu isso. Então meu pai não sabia português, mas ficou essa gratidão profunda por essa pessoa. Por isso que é importante fazer bem. Se alguém desse algo para minha família, meus pais agradeciam. Agradeciam na hora. Na semana seguinte, caso encontrasse essa mesma pessoa, agradecia novamente. Aquele dia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, aquele dia, muito obrigado. Então era comum agradecer no dia e agradecer também depois. Então tinha um primo solteiro que de vez em quando visitávamos. Aí meu pai um dia falou para ele, olha, eu não estou pedindo nada para mim, mas todo lugar que você for visitar alguma pessoa, leve alguma coisa, mas não vá com a mão abanando não, tá? Leve alguma coisa. É assim que é o costume japonês. Esse primo tinha recém chegado do Japão, era
é o único que ficou lá, porque era muito pequeno quando os pais vieram para cá. Então ele quando já estava já era maior de idade, quando ele veio para o Brasil para juntar com os pais dele. Então, sempre que eu for visitar alguma pessoa, leve alguma coisa. Esse é um procedimento, não deixe de fazer isso. A Verdade 1, página 167. Aqui diz: mesmo que a lua esteja no quarto minguante ou no quarto crescente, sua verdadeira imagem é redonda. Mesmo que a lua, você olha para o céu, está um pedaço da lua. O quarto minguante ou quarto crescente, mas essa é uma frase que Buda falava muito, né? Ela parece que está faltando um pedaço, mas ela é redonda. Então, o que nós entendemos com essa frase? Você pode estar diante de uma pessoa que você está implicando com ela, você está brigando com ela, não está se entrosando bem com ela. Mas veja a natureza divina dessa pessoa. Ela é filha de Deus, então a vida perfeita dela, a vida dela é perfeita também, igual a sua que é perfeita, igual a vida de todos são vida perfeita. Mas se ela não está manifestando a perfeição, não está manifestando o Deus interior dela, veja-o como filho de Deus. Veja como filho de Deus. Né? Por isso que quando você fixa um defeito na pessoa, você fica sempre implicando com essa pessoa por causa desse defeito. Então, por exemplo, num casal de namorados, antes do casamento, ele fala: olha que cabelo lindo, adoro esse cabelo, como eu adoro, você tem um cabelo lindo, maravilhoso. Mas depois que casa, na sopa vê um cabelo, esse cabelo, aí reclama do cabelo. Se antes elogiava o cabelo, porque depois que casou, por que vai reclamar do cabelo que está na sopa? Por isso, veja o lado bom das coisas. Né? Na semana seguinte, ele viu um fio de cabelo na sopa e reclama: que nojento, perdi o apetite. Então, supera tudo isso, finge que não viu, coloca o cabelo do lado. Então, não fique reclamando. A mulher fica sem ação, pede desculpa, tá, eu me descuidei, caiu o cabelo, não sei como, e vai para o quarto e fica chorando em silêncio. Ela também deixou de comer e viu o marido irritado, ao ver o marido irritado. Então, na semana seguinte, ele elogiou o cabelo da esposa. Aí ela ficou contente, fica feliz. Todo mundo gosta de ser elogiado. Lembra daquele caso que aconteceu no Japão? Um senhor, ele não era nada feliz na vida do cotidiano. Aí foi pedir orientação na Seichonoe. Aí o pretor que orientou disse: como é que você se relaciona com a sua esposa? Você sorri todo dia? Falou: não. Você já elogiou alguma vez a sua esposa? Falou: não, eu só critico. Você agradece a sua esposa quando ela faz alguma coisa ou não? E a comida, você elogia? Falou: não, eu só reclamo. Está tudo errado mesmo, está tudo errado. Isso não é o modo de viver da Seichonoe. Nós temos que agradecer e elogiar o próximo. Aí ele chegou em casa, na janta, ele comeu: que comida gostosa, que comida deliciosa. Aí a esposa abaixou a cabeça e começou a chorar. Falou: o que você está chorando? Todo dia reclama, você fica de cara feia. Hoje estou elogiando a sua comida, você está chorando? Como você reclama muito da minha comida, pensei que você não gostasse. Então, hoje eu fui comprar no restaurante a comida. Então, deu zebra porque elogiou a comida do restaurante. Mas pode elogiar que nem sempre vai dar zebra. Um fato que aconteceu, uma senhora foi na sede central pedir orientação. E aí o professor que atendeu falou: o que está acontecendo? Meu marido é maravilhoso, mas ultimamente anda bebendo muito. E quando chega em casa está aquele cheiro forte de álcool. Mas às vezes a campainha toca. E vamos ver quem que é que está na porta chamando. Alguém diz: olha, fala para a mulher:
o seu marido está caído lá na calçada, na rua tal, número tal, de tanto que ele bebeu. Aí a mulher ia lá socorrer, ajudava a levar o marido para casa. E muitas vezes a mulher falava assim, filho, vai lá buscar papai. E como era constante, os filhos chegavam a reclamar, outra vez, mãe, tem que buscar aquele bêbado. Bom, essa senhora foi na Setionê pela primeira vez na sede central. Aí o professor que atendeu disse com muita paciência, dê mais amor e elogie ao seu marido. Falou, eu? Aí o professor falou, se não for você dar elogio mais amor, quem que vai dar? Quem que vai fazer? Uma outra mulher? Não, tem que ser você. Ah, tá bom. Aí começou a elogiar, sorrir para o marido. Aí o marido parou de beber. E passou a frequentar a Setionê e se tornou um preletor da Setionê. Isso porque ela passou a ver a natureza divina do marido, passou a ver o Deus interior do marido. Isso que fez com que ele mudasse totalmente. Agora, um outro assunto, vamos falar sobre as células. As células conversam. Jornal de 1991, o Jornal de São Paulo, que naquele tempo era um dos jornais, um dos 8 jornais melhores do mundo, aí publicou uma reportagem. Os alemães Erwin Neher, 47 anos, e Bert Sakmann, 49, são os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de Fisiologia, ano 1991. Se você entrar no Google, pesquisar, pessoas que ganharam o prêmio de medicina em 1991, vai encontrar Erwin Neher e Bert Sakmann. Pelo desenvolvimento do aparelho capaz de escutar a conversa de uma célula com a outra. Eles descobriram um aparelho, inventaram um aparelho que identificaram uma célula conversando com outra célula. Olha, nosso corpo tem 75 trilhões de células, segundo pesquisas científicas. Mas, nesse artigo, o prêmio Nobel para esses 2 cientistas, 2 alemães, foi de $1 milhão. $1 milhão. Então eu estou falando isso porque as células se identificam e são 75 trilhões que temos de células no nosso corpo. Então tem células, por exemplo, se você ficar chateado, a célula também fica chateada. Se você fica alegre, as células também ficam alegres. Lembra do psicossomático? O psicossomático, psico é uma palavra grega, que é composta por 2 palavras gregas, psico vem de psique, mente, e soma em grego é corpo. Então você joga para o corpo tudo aquilo que você tem na sua mente. As emoções boas, você joga sentimentos bons para as células. Emoções tristes, desagradáveis, você joga também sentimentos ruins, desagradáveis para o corpo. Por isso que muitas pessoas adoecem. Então, vamos estudar a Verdade da Vida, volume 35, A Verdade é a Saúde, livro A Verdade é a Saúde, página 35, edição número 1. Ali dá. Quando Sakyamuni, Buda, realizava suas pregações, ele ficava com a mão voltada para o público e falava com a mão voltada para o público. Esse gesto, diz o mestre, era uma espécie de um passe hipnótico, um método de transmissão do biomagnetismo. Então, o biomagnetismo, ele sai da mão, sai da testa, da glabela, aqui entre as 2 sobrancelhas, e também do hálito. Tem pessoas na Coreia que colocam a testa numa pessoa que está com algum ferimento e cura as pessoas, porque aqui sai, que é os budistas lá da Ásia, eles dizem que aqui é a terceira visão, terceiro olho. Então, da mesma forma, o cachorro, quando tem ferimento, ele lambe. Então, tem aqui a boca e a mão, são 3 pontos que emitem biomagnetismo muito forte. Em outras palavras, é a energia prana que nós emitimos, tá? Então, quando nós fazemos esse gesto, forma uma forte vibração, porque junta a biomagnetismo das 2 mãos, e junta e ficando aqui
onde está a glabela, onde está a boca, que é outro 1.1, outro ponto é biomagnetismo, e aqui outro ponto, fica aqui uma triangulação muito forte. Por isso que esse gesto é muito, muito poderoso. Lembra daquele caso daquele senhor na Manchúria, que Manchúria teve um período que os japoneses ocuparam aquela área, que o Japão, quando guerreou com a China, ganhou da China, ganhou com a União Soviética, com a Rússia, ganhou da Rússia, então ficou naquele território da Manchúria. E ali um senhor que estava protegendo os japoneses que estavam fugindo da guerra, os soldados que estavam fugindo da guerra, então eram perseguidos pelos soldados chineses. E uma vez um comandante lá foi na casa desse senhor, falou, você está protegendo os japoneses, então você vai ser executado. E levou um grupo de pelotão de soldados para executá-lo. Aí ele pensou, bom, eu não quero morrer com cara triste. Para orgulho da minha pátria, eu quero sorrir, quero morrer sorrindo. Então eu vou fazer o canto evocativo de Deus. Ficou em posição de oração, só que deu um branco, eu não lembrava o canto evocativo de Deus. Então ele repetiu assim, Deus fazer com que eu não morra com cara triste, Deus fazer com que eu não morra com cara triste. Esse comandante tentou atirar, dar o voz de atire, mas não conseguiu falar. Aí ele deu um pontapé, porque ele estava assim, deu um pontapé assim, com a sola do pé, ele caiu, mas ele continuou, Deus fazer com que eu não morra com cara triste, eu fazer com que eu não morra com cara triste. Aí esse comandante falou, levanta, levanta. Eu não consigo te atirar, não consigo dar ordem para você ser fuzilado. Olha, faça o seguinte, fuja, que eu vou colocar no relatório que você escapou, ok? Mas é a força da posição de oração. Deus fazer com que eu não morra com cara triste, ou então você fazendo uma oração, isso vai refletir com uma forte vibração. Então, sempre que puder reverenciar, agradeça, muito obrigado, muito obrigado. Então, quando o Buda ficava assim, ele estava irradiando um prana. Então, o prana, por exemplo, uma pessoa que incorpora espírito, gasta muita energia prana. E nós precisamos de ter um equilíbrio. Consome muita energia prana. Então, por exemplo, se você vê, o mestre escreveu no livro A Verdade 9, sobre os espíritos que as pessoas que incorporam muitos espíritos, desgastam muita energia prana. Isso não é bom, nós temos que ter sempre o equilíbrio. Nós temos o principal corpo, é o corpo carnal. Depois vem o corpo etérico, é onde fica a energia prana, é o corpo da percepção. Depois vem o corpo astral, onde ficam as nossas emoções. Emoções tristes ou alegres ficam no corpo astral. Depois vem o corpo espiritual. E bem como se fosse um caroço de abacate, o corpo real, que é a nossa alma. Então, corpo carnal, corpo etérico, corpo astral, corpo espiritual e o corpo espiritual, o corpo real, que é a alma, a nossa alma. Então, nós temos todos esses cinco elementos que fazem parte do nosso corpo. Quando a pessoa morre, o corpo carnal se aposenta. O corpo etérico, ele evapora. Então, tem até caso que o mestre citou no livro, que um senhor, quando o filho morreu, ele bateu a foto, ele viu uma fumaça saindo. Quando a esposa estava para morrer, ele já deixou a máquina preparada. E quando ela morreu, bateu a foto, e aí saiu uma imagem mais nítida do corpo etérico se evaporando. E depois fica, então, ou seja, a parte consciente é o corpo carnal e o corpo etérico. E o subconsciente é o que está abaixo do consciente, que é a parte espiritual, é o corpo astral, corpo espiritual, corpo astral, corpo espiritual e o corpo real, que é a nossa alma. Então, aí vem um detalhe que depois um dia vamos falar sobre a diferença entre alma e espírito. Então, na verdade, essa verdade da saúde, página 36 diz, o pensamento não é transmitido apenas através do sistema nervoso, pois se transmite através do prana, ou seja, do biomagnético, o corpo biomagnético. Então, bio não é uma palavra, não é uma expressão latina, é uma palavra grega que significa vida. Então, bio começa com bio, é uma coisa que está ligada à vida. Então, da mesma forma como as mentes se comunicam,
porque existem essas biovibrações, por isso que eu mencionei outra vez também, que quando em 1976 estava trabalhando e quando saía do trabalho, dia sim, dia não, eu ia para algum bairro de São Paulo fazer uma palestra à noite. Trabalhava de dia numa empresa e às 18 horas saía para fazer uma palestra. Mas quando eu ia na casa dos meus pais, ia na região perto da casa dos meus pais, naquele tempo, hoje é a Regional Aricanduva, e aí eu comunicava mentalmente com minha mãe, porque ele não tinha telefone, porque o telefone naquela época era muito caro, porque você não comprava somente o telefone ou a linha, você comprava ações da Telefônica. Então, mentalmente, eu falava com a minha mãe: mãe, hoje eu vou fazer palestra perto da casa da senhora. Então, prepara aquela janta que eu gosto, tá ok? Hoje eu vou fazer palestra perto da casa da senhora. Então, prepara aquela janta que eu vou passar e vou jantar. Quando chegava na casa dela, a primeira coisa que ela falava: eu sabia que você vinha, por isso que eu fiz a comida que você gosta. Eu sabia que você vinha. Então, é como se tivesse telefonado. Então, faça isso de vez em quando. Agradeça ao cônjuge. Está trabalhando? Está trabalhando, antes de sair do trabalho, já vai agradecendo o cônjuge. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, Amaro Munhoz, você é filho de Deus, obrigado, 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 obrigado. Sem parar, obrigado, 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 obrigado. Se quando você chegar em casa vai estar com um sorriso de Z a Z, orelha a orelha. E assim, tudo vai correr bem, muito bem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seitoneia mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada!